crítica que eu faço às leis de produção e financiamento, em via de regra, leis de incentivo fiscal, não é que elas tenham que inexistir. Eu acho que elas estão, na verdade, mal aplicadas e mal elaboradas. Elas, na verdade, em última instância, são um processo de asfixia da livre iniciativa no campo da criação artística. E ela necessariamente cria um mecanismo, uma fábrica de projetos moldados, evidentemente, em função das características das comissões e dos editais que vão julgar aquilo que merece financiamento e aquilo que não merece financiamento. Antigamente, a gente, no campo da esquerda, fazia uma crítica muito violenta àquilo que a gente chamava, na verdade, de opressão ou de dirigismo através da economia, através do dinheiro, né? Somente aquilo que tinha dinheiro era possível ser produzido e tal, não sei o quê. Então, a gente achava, inclusive, que isso era um grande conluio para abafar a cultura brasileira. Hoje, o que acontece é que tudo está diretamente direcionado a partir das referências dadas pelo Estado para aprovação ou não de projetos via lei de incentivo. Isso, ao meu ver, inibe completamente o surgimento de um mercado que se possa autofinanciar. Isso é terrível. Você inibe aquilo que é a expressão mais genuína e mais motivadora, a força motriz da criação, que é uma necessidade de comunicação, que é uma necessidade de interferir na sociedade e no outro. Isso hoje está balizado. E não está balizado por uma necessidade individual. E se a gente considerar a arte ou a criação artística uma necessidade individual de comunicação, de interferência, a gente vai ver que isso é um comprometimento a longo prazo. Não haverá mercado enquanto esse esquema de financiamento da criação artística for desse jeito. O que haverá é um acirramento cada vez maior das pessoas que produzem cultura, das pessoas que criam cultura, para tentar viabilizar os seus projetos via lei de incentivo, via carimbo do Ministério da Cultura ou de vários órgãos. Toda iniciativa fora disso, ela é absolutamente minoritária, quase inexistente. Então, isso, a longo prazo, cria um mecanismo. As leis de incentivo, por exemplo, no campo do cinema, elas foram criadas e modernizadas, vamos dizer assim, há algum tempo, com vias a ter um prazo determinado, tanto é que está sendo votado agora o artigo 1º da Lei do Audiovisual, para que se constituísse algum mercado que se autofinanciasse. Só que é impossível a criação de um mercado se ele, na verdade, tem o seu diálogo entre a produção e o Estado como o único diálogo possível. Quebra-se aí o diálogo que seria o diálogo produtivo, que é entre a produção e o consumidor, a produção e a população. A população, na verdade, não é chamada a essa questão. Os filmes têm que agradar ao Ministério da Cultura, à Ancine, às bancadas que julgam isso daí. Se ele foi um fracasso ou não, se a população rejeitou ou não, se a população adorou ou não, não entra nesse jogo, simplesmente. O que entra nesse jogo é a relação entre o produtor e o Estado. E nessa relação entre o indivíduo e o Estado, como se configura dessa maneira, o Estado sempre tem uma mão muito pesada. O Estado sempre tem uma mão de dirigir. A gente vai estar sempre fazendo projetos que possam, de alguma maneira, ser aceitos e ser viabilizados. Isso significa uma quebra na possibilidade de liberdade de expressão, se a gente considerar a liberdade de expressão um direito do cidadão de criar uma linguagem para estabelecer algum tipo de contato, de interferência de comunicação. Eu também acho que não há o risco vamos dizer, ditadura ou do controle e do cerceamento da liberdade de expressão na sua expressão mais tacanha, na sua expressão mais óbvia, na sua expressão mais fascista. Dificilmente a complexidade da sociedade brasileira permitirá isso. No entanto,
Existem hoje mecanismos dentro da área da cultura e da criação artística que são perniciosos à liberdade de expressão, que são perniciosos à possibilidade de se criar um mercado. Existe uma outra questão que vou só colocar para depois a gente debater, que é o seguinte: isso também tem muito a ver com nós que criamos cultura. Grande parte da produção artística brasileira é muito impregnada pela questão ideológica, né? Na verdade, a gente sempre impregnou as obras de um cunho, entre aspas, social e político muito grande. Era a maneira que nós tínhamos de participar, ou é a maneira que nós temos de participar da luta de classes, vamos dizer assim. Por outro lado, a gente nunca conseguiu pensar. O produto cultural sempre teve uma aversão a isso. E depois a gente pode pensar sobre o significado disso. O produto cultural como um produto que pode gerar lucro. A gente age criando produtos artísticos, vende ou tenta vender esses produtos artísticos, mas não admite a ideia do lucro. A gente tem a noção do lucro como uma coisa suja. A gente tem a noção da produção de riqueza como uma coisa nefasta, como o resultado da exploração. Isso é muito louco, porque o comportamento é de quem quer criar um produto e vender esse produto e adquirir lucro justo, absolutamente justo pela qualidade e pela aceitação do produto, mas, ao mesmo tempo, a gente não fala nesse assunto, como se isso fosse sujo. O que implica, por exemplo, nessa relação, que, ao meu ver, é um tanto quanto estranha, de um parceiro, que é o Estado, que entra com dinheiro e que é o único responsável pelo prejuízo e não participa do lucro. Quando um filme ou quando um evento, alguma coisa, dá muito dinheiro, e é difícil dar muito dinheiro, tal, mas existe, não existe retorno a quem investiu. Não existe, por exemplo, e ninguém quer falar muito sobre isso, mecanismos de acesso a quem financia a cultura no Brasil, que, em última instância, é a população. Muito se fala, por exemplo, o exemplo clássico do Circo du Soleil. Não devia haver incentivo fiscal para o Circo du Soleil. Devia haver incentivo fiscal para o Circo du Soleil, mas o que deveria haver era acesso a quem financia ver o Circo du Soleil. O que está errado, por exemplo, não é o financiamento do Circo du Soleil, porque o sujeito pode ver uma experiência de ponta, como é o Circo du Soleil, somente se ele vier no Brasil, né? Digamos, a grande parte da população. No entanto, ele paga para quem pode ver o Circo du Soleil em Paris, ver no Brasil, e ele não tem o menor acesso. Essa é uma conjunção perversa no processo de criação, que, por um lado, só para encerrar, que, por um lado, inibe a criação de um mercado, que o que vai significar, em última instância, um diálogo entre o produtor e o público, que esse diálogo hoje não existe, na verdade, é entre o produtor e o Estado, e, por outro lado, pega-se o dinheiro, que é um dinheiro da população, e financia esse produto que se torna inviável de ser usufruído por quem financia. Esse, ao meu ver, é um mecanismo absolutamente perverso, tanto do ponto de vista de quem cria, quanto do ponto de vista, evidentemente, da população que financia. Eu acho que está errado. Eu acho que não dá para pensar, evidentemente, na ausência do Estado na relação com a produção cultural. Isso é estratégico, isso é o mundo. Hoje o mundo compreende a criação cultural, a criação artística, como uma questão que vai além do entretenimento, que vai além da produção da riqueza de ingresso, etc., ou de meramente quem faz. É uma questão, inclusive, de colocação no mundo, é uma questão, inclusive, de identidade, é uma questão estratégica. Mas isso não pode justificar, na verdade, o Estado entrar como o produtor cultural. Ele pode entrar como parceiro, ele pode entrar com mecanismos de balizamento, de aperfeiçoamento, etc., mas, e principalmente, aonde o mercado não se sustenta. Existem manifestações culturais, existem manifestações artísticas que se sustentam pelo mercado.
e devem se sustentar pelo mercado, e devem aprofundar essa possibilidade. E existem outras que não, e que artisticamente são importantes, ou culturalmente são importantes. Identificar aonde aportar e aonde deixar florescer é absolutamente fundamental. Isso não existe. Existe uma tentativa de apropriação dessa relação. Porque a apropriação se dá, evidentemente, quando uma única vertente tem o poder da grana, de financiar ou não. E todo o mercado se vicia nessa relação. Óbvio, isso é absolutamente evidente. Então, assim, os erros são enormes, né? Os equívocos, assim, os exemplos seriam inacreditáveis. Por que o Estado, por exemplo, tem que financiar festa junina, se sempre se fez festa junina no país? A festa junina não foi inventada pelo Estado, mas aí o Estado vai lá e se apropria da festa junina, cria a referência do que será uma festa junina, e nada será feito em festa junina se não tiver mais aquelas referências. Isso inibe a manifestação das pessoas, a livre expressão das pessoas. Então, eu vejo que, às vezes com boa intenção, eu acho que talvez seja em muitos, em outros eu acho que tem má intenção mesmo, uma tentativa do Estado abarcar a criação e um prazer, uma certa disfarçatez até nossa, de criadores, de que o pai Estado vai bancar a vida até o fim. Em última instância, isso é a nossa morte, porque a relação com o público se perde, ela não é mais necessária. Obrigado.